E aí, pessoal, tudo bom? É... Bom, para quem não me conhece, eu sou Jefferson Torres. Sejam bem-vindos ao canal aqui. E eu vou dar continuidade agora à série de vídeos que eu estou produzindo a respeito de produção musical, né? Produzindo vídeos sobre produção. Eu vou mostrar aqui, vou fazer um tour com vocês por dentro da mixagem da música Sai Fora, Reveja os Seus Conceitos, que é uma música que eu compus, arranjei, gravei, mixei e agora vou masterizar, tá bom? E cantei também. Eu costumo cantar as minhas músicas, não gosto muito de cantar as músicas dos outros. Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui. E depois vou mostrar como é que isso se reflete aqui, tá? Na hora da masterização. Então vamos lá. Começando aqui, vamos ouvir a música primeiro, né? E depois eu vou mostrar parte por parte dela, tal, o que que eu fiz. Vamos lá. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira de dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira, dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. É isso aí. Ela deu uma pausa aqui, não sei porquê, mas enfim. A versão mesmo final não está dando pausa, então beleza. Eu vou mostrar aqui, instrumento por instrumento, né, o que eu fiz. Vamos ver primeiro o bumbo. Ó. Bumbo. Primeiro eu joguei uma simulação de SSL, tá? Na mesa que ele tem a
mesa analógica, tem uma simulação aqui produzida pela Waves, por esse plugin. Aí eu coloquei aqui compressão ratio 3.5, 0.50 milissegundos de release com ataque longo, para sair mais o back do bumbo, para não cortar muito o back do bumbo. E ratio em menos 15.5. Aí eu joguei aqui um high pass de 65, low pass em 9 kHz. Quer dizer, ele comprimiu essa frequência aqui, né? A partir de 65. Deixei a frequência high mid frequency em 3 kHz, não mexi em decibéis aqui. Aqui eu deixei em 3.50, também deixei zerado aqui, não mexi. Cortei aqui menos 1.9 decibéis em 0.25 kHz, que é 250 kHz. Já vai me dar espaço para caixa, né? Depois vocês vão ver por quê. Aqui eu deixei a largura de banda em 1.65. E é isso aí, sem a equalização e a compressão. Ó. Você vê que está comprimindo aqui 6 decibéis no máximo, né? Tá batendo ali em 6, não chega a mais que isso. Talvez chegue um pouquinho mais que isso em algumas situações, mas não comprimi muito, e a música inteira eu decidi não comprimir muito. Depois eu explico por que também não. Aí vem a equalização, que foi um Isotope Ozone 5. O que eu fiz foi dar um ganhozinho aqui de 1.8 decibéis com 2.0 de largura de banda em 62.9 Hz. Cortei através de um bell em 300 Hz com menos 6 decibéis, também com 2 pontos de largura de banda. Aqui eu deixei esse 4 aqui em 3022 Hz. Eu dei 3 decibéis de ganho com 2.5 de largura de banda para dar uma quicada no bumbo. Então, basicamente, eu aumentei essas frequências graves, cortei as frequências médias e aumentei o kick dele. Vamos ver com e sem equalização. E joguei em Maserati DRM Mono, que é um plugin produzido pela Waves em parceria com o Tony Maserati, que é um engenheiro de som muito legal. E esse plugin foi desenvolvido para bateria. A mixagem foi toda em box, tá? Toda no computador. Eu deixei aqui em 7.8 a sensibilidade, deixei 6.5 thumb, o snap que é batido em 88, que basicamente dá uma quicada aqui, trabalha com uma frequência de kick do bumbo, e o treble em 0 e o output para parear com o som não equalizado em menos 9. Então, quer dizer, o som equalizado e o não equalizado tem que ficar no mesmo volume praticamente, né? Eu estou medindo aqui o output, você mediu o input, ó. Tá? Em termos de volume, a mesma coisa praticamente, com e sem equalização, que é o que eu estou buscando. Eu não estou buscando mais volume, é isso que eu já falei em outros vídeos, né? Você não pode achar que você vai equalizar, o som vai ficar melhor porque ele ficou mais alto em termos de volume. Não. Ele tem que ficar melhor pela qualidade que você está dando ao som através da equalização e dos demais efeitos. Depois eu falo do baixo. A caixa, eu joguei novamente, né, nossa boa e velha simulação de SSL. Dessa vez, eu lembro que eu falei que aqui no bumbo, cadê? Aqui, eu fiz com a SSL. Eu peguei aqui
em 0.25 kHz, que é 250 Hz, e eu dei aqui menos 1.65 de ganho e que eu vou abrir espaço para a caixa. Por quê? Porque na caixa eu estou fazendo o seguinte. Ó, eu estou fazendo aqui um low pass em 9 kHz, um high pass em 95 kHz. Aqui eu não mexi. Aqui 3.50 kHz, eu já mudei a banda, que seria em 3, eu coloquei em 3.50. Deixei em 0 decibéis, mas é o seguinte, eu peguei essa banda aqui e levei para 0.50, que é 500 Hz, e deixei uma largura de banda de 2.50 com um ganho onde 256 Hz. 256 Hz, eu dei um ganho de 3.5 decibéis. Ora, aqui eu dei ganho de 3.5 decibéis e aqui eu vim aqui e cortei aqui em 250 Hz, fiz um corte de 1.9 decibel. Por quê? Decibéis, por quê? Porque eu tirei um pouquinho do bumbo para abrir espaço para a caixa, porque 250 Hz é uma região que é interessante para a caixa, para dar corpo para a caixa, tá? Cliquei aqui, quer dizer, a equalização está antes da compressão, com um ataque mais lento para dar espaço para o pá da caixa, né, para a batida mesmo da caixa, com threshold em menos 20, ratio em 3.5 também. Eu não coloquei muita compressão em nada aqui, preferi mixar assim com pouca compressão, e o release em 0.50 também. Detalhe que aqui eu tenho a equalização depois da compressão. Em outro vídeo eu falei que isso não é muito interessante fazer, mas eu também falei que cada caso é um caso, né? Então, nesse caso aqui eu achei que ficou melhor assim, deixei assim. Mas de maneira geral não, eu deixo primeiro a equalização, depois a compressão, como eu fiz aqui. Através do chain out, eu joguei isso aqui para equalização primeiro. Aí depois o HEQ da Waves, o que eu fiz? Eu fiz aqui através de uma equalização do tipo US Vintage em 90 graus, em 90 decibéis, com uma largura de banda regulada para 82.6, fator Q, um ganho de 5.50 Hz em 250, de 5.50 decibéis em 250 Hz, com a equalização tipo digital, que é um pouco mais precisa, tipo Bell, com fator Q em 52. E fiz um corte aqui de menos 10.10 decibéis em 494 Hz, com a largura de banda em 100% também digital 2. E aqui eu fiz um low pass em 15.000 Hz também com digital 2. Joguei lá embaixo, tá? Lembrando 250 Hz, que é uma frequência que fica interessante para dar corpo para a caixa. Então, beleza. Isso aqui é um segredo que eu costumo usar muito para caixa. Isso se chama Transient Killer, né? Aqui no caso é o Assault, Audio Assault Transient. É um modelador de transiente. Então vamos lá, explicar o que é transiente, né? No vídeo sobre compressão que eu já fiz, eu já falei sobre transiente. O som, ele tem dois momentos. Por exemplo, isso aqui é o som de uma caixa. Ó. Tem a caixa e tem as chamadas ghost notes, né, que continuam saindo. O transiente é essa parte aqui, ó, do som. Tem o pá, né, tem o start do som, que é mais alto e o som vai morrendo, né? Com o modelador de transiente, opa. Ah, eu tô no bumbo, né? Que o bumbo também tem transiente. Aqui, ó.
Bom, todo som, né? Tem transiente. A verdade é essa. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu posso cortar mais essa entrada da caixa ou aumentar. Como? Aqui eu coloco o ataque, ó, que é o pá, né? E o sustain. Sustain 33.7, 40.99 o ataque. Tá? Ele age muito bem em conjunto com o compressor. Então, quando você usa isso aqui, às vezes você não precisa comprimir tanto porque você está usando o modelador de transientes. Aí eu joguei um plugin produzido pela Waves em parceria com o Tony Maserati, novamente o mesmo que eu usei para o Boom, mas agora aqui eu usei para a caixa. Muito embora tenha aqui o BD, que é a seleção para o Boom, mas eu fiz a equalização aqui minha que eu gostei. Às vezes eu pego um preset e depois eu modelo esse preset ao meu gosto, mas eu não trabalho com presets prontos e deixo ali, porque eu acho uma maneira muito não profissional de se trabalhar. Isso é para quem não entende nada. Você não entende o que é equalização, você não entende para que serve um controle de rate ou de release de ataque. Você não sabe, enfim, não lidar com o plugin, você pega o preset e joga ali. Eu entendo que às vezes um cliente pode chegar para você e falar assim, cara, mas eu preciso disso para ontem. Você vai falar, bicho, para ontem não dá. Dá para semana que vem, talvez. E daí? Você tem que pensar que a verdade é que a pressa é inimigo da perfeição, né? E aí eu entendo que muitas vezes você vai produzir, quando você está produzindo para você, você tem tempo, né? Via de regra. Então você pode ter um cuidado maior com o que está fazendo. Você está produzindo para alguém, né, profissionalmente, eu também faço isso, estou falando com conhecimento de causa, a pessoa te dá uma data limite. E você tem que trabalhar com o tempo que você tem. Então o tempo pode ser um inimigo aí, dependendo da situação. Você tem que, mas aí que tá, se você sabe, você conhece as ferramentas que você tem, as ferramentas que você dispõe, você vai conseguir trabalhar com elas melhor, né? Portanto, você vai conseguir trabalhar num tempo mais ágil também, né? Por conhecer as ferramentas. Aqui, por exemplo, treble é o agudo, estou fazendo uma regulagem, uma equalização com esse programa. Eu deixei um agudo em 5.5, deixei o snap, que é trabalha com o som, né, no snap da caixa, em 77.2, o thumb, que seria mais o corpo da caixa, em 1.1, e a sensitividade do plugin em 6.1, sendo que quando ele está atuando, essa luz aqui vai acender, né? E não é interessante que ela fique vermelha, é interessante que ela fique entre o verde e o laranjado, chegando no vermelho em poucos momentos talvez. Aqui eu tenho o meter de entrada, o meter de saída. Claro que eu regulei o volume para ficar pareado o volume com e sem equalização, porque eu já falei para vocês anteriormente que às vezes um som mais alto parece melhor, mas não é melhor necessariamente, ele só está mais alto. Então vamos ver como é que fica. Eu vou colocando os efeitos aqui gradativamente, ó. Agora olha o transiente aqui, né? Ó. E o Maserati. Agora se eu tirar o transiente killer, ó, vê que ele está entre o verde e o amarelo. Esse plugin, não precisa necessariamente esse, né? Mas um plugin que trabalhe com modelagem de transiente, putz, principalmente nesses casos assim de caixa, é muito bom. Às vezes do baixo também, enfim, é muito bom, vale a pena. E aqui o que acontece? Se eu colocar o meter dele na entrada ou na saída, o volume aqui que vai estar indicado por esse VU aqui, por esse VU meter, é semelhante, ó. Ó, meter de saída. Tá batendo em 9 aqui, praticamente. Ó.
redução, teve uma redução, mas foi bem pequena, né? Outra forma de medir aqui, ó. Ó, vamos ver. Com o plugin e sem o plugin. Aqui pela minha Mix Controller, ó, com o plugin. Ó, menos 27, eu falei aumenta, né? Mas deu menos 27. Menos 28. Quer dizer, 1 decibel. Claro que uma diferença assim não é tanta coisa, não vai pesar tanto, né? O que eu falei em outro vídeo também, não tem como você ser muito perfeccionista também, acaba mais atrapalhando do que ajudando. E aqui, nessa track, eu estou usando como uma track auxiliar, onde eu vou enviar para cá o sinal do reverb. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui nas mandadas, ó. Eu tenho aqui, ele está recebendo, ó, Add New Receive, ele está recebendo da track número 6, que é a track da caixa. Ele está recebendo, beleza. Aqui eu tenho o reverb que eu usei, que é esse reverb, o True Verb da Waves também. Veja, o som direto, que é o som puro da caixa, está zerado, não tem. Eu só tenho o som do reverb. Se eu solar essa track, eu só tenho o som do reverb. Então, com isso, eu consigo equilibrar o volume do reverb em relação ao volume do som original. Que aqui, por pura coincidência, eu estou deixando em zero, tá? Mas vocês vão ver depois, ó. Aqui já está em menos 6,35, tá bom? Vamos ver com e sem reverb, ó. Tem até como se fosse a baqueta batendo, sei lá, ó. Tá? Bacana, isso foi o que eu fiz com a caixa. Com o hi-hat, vamos lá. Hi-hat foi bem simples. Eu coloquei aqui um high pass, né? Se vocês preferirem, seria um low cut, né? Um high pass. Apenas uma das frequências aqui do meu Isotope Ozone 5 equalizador. Fiz um high pass em 1006 Hz, porque eu já passei um pass analyzer, mas eu sabia, claro, que não ia aproveitar muita coisa abaixo disso, porque o instrumento é um instrumento que trabalha com faixa de frequência aguda, tá? E aí o Maserati eu joguei aqui a equalização de hi-hats, sensibilidade 6.3, thumb em menos 0.2, snap em 47.8, treble menos 1.1 e o output dele em menos 7 para regular, como eu falei, com o som sem a passagem pelo Maserati. Vamos ouvir então só o hi-hat.
com a equalização. Maserati. E o reverb. A mesma coisa da caixa. Se eu solar só o reverb, você vai ter só o som do reverb. Então aqui, o que está acontecendo? Ele está enviando para um submix, depois eu vou dizer por que eu fiz esse submix, e está recebendo do hi-hat, e aqui no reverb eu não tenho o som direto dele. Ó. Se tivesse assim teria, que eu não tenho. Só o som do reverb. Tá. Esse aqui é o Cobel. O Cobel tem uma participação bem pequena na música, mas importante em certos momentos, né? Ó. Vamos ouvir geral aqui. Ó. Tá? E aqui novamente, né? É assim que você vai mixar. É interessante você ter a visão geral e a visão dos instrumentos que você está mixando. Equalização, reverb, tudo, compressão, você tem que testar num instrumento, mas você tem que ver como é que fica geral também, né? Não adianta você ficar solando aqui e vendo que está lindo, maravilhoso em solo, mas não fica legal. No contexto da música não vai valer a pena. Então vamos lá, ó. Vocês já sabem o que eu vou usar aqui, né? Eu tenho aqui um equalizador, fiz um corte nos graves, um high pass, aumentei aqui essa faixa de frequência que vai estar em 441.4 Hz, dando 4.3 de ganho, não fiz nenhum low pass, não cortei as frequências agudas dele. E o CLA Drums, que é um plugin projetado pelo Chris Lord Audio em parceria com a Waves, por isso que chama CLA, né? As abreviações de Chris Lord Audio. Para Cobel. É interessante esse plugin porque ele tem a regulagem para Cobel. É o único plugin que eu conheço para bateria que tem regulagem para Cobel. E esse reverb que vocês estão ouvindo dele vem desse plugin. Eu escolhi o reverb do tipo Studio em 6.5 dB de aumento de ganho. Coloquei um compressor do tipo UAU para comprimir mesmo em 4.5. Treble aumentei um pouquinho em 6.0 dB. Que tem 3 tipos de treble, o bite, top e roof, que trabalham com faixas de frequências diferentes, né? Assim como tem 3 tipos de compressor, o wall, o spank e o push, e também tem 3 tipos de reverb, que é o studio, o club e o hall. Não coloquei grave, não coloquei delay, só o reverb mesmo. Vamos ver então como é que fica com e sem o efeito. Ó. Olha a diferença que vai dar. Primeiro é a equalização. E agora o CLA. Quer dizer, só essa ambiência aí já, né? É simplesmente isso que eu usei. Nem usei compressão aqui, não precisei usar compressão aqui, não tem porquê, né? Só o CLA e o... Ah, detalhe, né? Configurações do reverb da caixa foi eu comecei a partir desse plugin aqui, que é o Drum Room da Waves. Eu coloquei o balanço em 12.0, 10.0 em relação, que seria o do reverb, né? O volume do reverb.
o decay do reverb em 0.6, o pré-delay dele em 43.5, o low cut, eu fiz um low cut aqui em 512, eu fiz uma equalização para ele, para reforçar as frequências agudas mesmo, para dar um ganho aqui. High frequency em 1600 Hz, eu dei a partir dessa frequência, eu comecei a dar um ganhozinho. Então aqui eu equalizei também o reverb, né, para poder adequar ao instrumento. A caixa eu joguei aqui, eu joguei em 50% para a direita, porque o paneamento da bateria, eu estou pensando como se eu fosse um espectador olhando para o baterista. Então, quer dizer, o baterista está aqui, a caixa vai estar mais para a direita. Tem gente que faz o contrário, que coloca a caixa mais para a esquerda. Também não é uma lei, né? Uma lei assim, irrevogável, tem que ser assim. Mas eu costumo fazer assim. E eu acho que a maioria das pessoas faz assim, deixa a caixa um pouquinho para a direita. Porque assim, com o paneamento, você está também abrindo espaço no cenário estéreo para que os instrumentos principais ocupem o centro, né? O bumbo está no centro. O baixo, eu dupliquei o baixo aqui e deixei ambos no centro, tá? A caixa eu deixei para a direita. A mesma coisa com o hi-hat. O hi-hat está 55% para a direita, tá? Mas o reverb está no centro. Então o reverb está no centro, mas o próprio hi-hat está mais para a direita. Logo, se você estiver ouvindo em mono, você vai ouvir mais o som do hi-hat que vem do reverb e do room, do room e do overhead, do que do próprio hi-hat. O cobel eu deixei 56% para a direita. Eu imaginei um cobel que estivesse próximo da caixa, próximo do chimbal, né, do hi-hat. Os tons, eu deletei aqui dois que eu não estava usando, só tinha track aqui à toa, deletei. Fiquei com o tom 3 e o tom 4, sendo que o tom 3 eu deixei 50% para a direita e o tom 4 eu deixei 50% para a esquerda. Isso vai provocar isso aqui, ó, quando você estiver ouvindo. Eu vou solar só os tons. Percebe aqui, ó, se você estiver ouvindo de fone de ouvido com monitor, você vai perceber, ó. Percebe que ele faz, faz esquerda, direita. Quer dizer, direita e esquerda. Por quê? Porque o primeiro, que o tom 3 está 50% para a direita e o tom 4 está 50% para a esquerda. Com isso eu estou abrindo mais o cenário estéreo e dando mais espaço para os instrumentos que estão centralizados. E em termos de mixagem, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu joguei novamente a nossa boa e velha simulação de SSL. Com isso, eu até dou uma certa unidade para a bateria, porque eu estou trabalhando sempre com o mesmo plugin de compressão para todas as peças da bateria, né? Então eu acabo dando uma certa unidade para ela, já que a bateria é um instrumento que é na verdade composto por uma série de instrumentos. Você tem bumbo, caixa, chimbal, tons, cobel. Você pode ter outros instrumentos de percussão associados à bateria de alguma forma, sei lá, panela, por que não? Colocar uma panela na bateria. A inventividade vai de cada um, né? O próprio a própria baqueta da bateria também é um instrumento em si mesmo. Você vai bater nos pratos, você pode bater na cúpula, você pode bater na região mais aberta do prato, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a faixa de frequência da bateria, a região na qual ela atua é vastíssima. Vai lá do bumbo, que tem frequências importantes em 30 a 40 Hz, que você pode aproveitar, até o chimbal, né, e os pratos, que são frequências mais agudas. Então, por isso que a gente mixa
peça por peça, mas a gente tem que ter uma visão geral também do instrumento, né? Tanto que eu mostrei para vocês que eu fiz um corte nos 250 Hz no bumbo, deu espaço para a caixa, né? Cujo corpo se encontra nessa região. Então eu estou abrindo espaço na equalização para poder colocar cada instrumento. E aqui eu estou abrindo espaço no cenário estéreo, nos dois canais, esquerdo e direito. Por isso eu joguei o chimbal 55% para a direita, eu joguei o Cobel 56% para a direita, o tom 3 eu joguei 50% para a direita, o tom 4 eu joguei 50% para a esquerda e a caixa eu joguei 50% para a direita. Tá? Não existe uma regra para isso, mas é interessante você fazer esse certo planeamento, não deixar tudo no centro. Bom, o tom 3, então, eu coloquei aqui a SSL, novamente Channel Out, né? Novamente a equalização está antes da compressão. Eu tenho um Low Pass que eu não aproveitei, um High Pass eu aproveitei em 100 Hz, porque eu coloquei aqui um Pass Analyzer e vi que abaixo dessa frequência não seria interessante, eu poderia cortar. Aí eu peguei aqui e dei menos 4 decibéis em 8K. Eu peguei a faixa de 3.50 kHz, apenas mudei a faixa de frequência que seria em 3, coloquei em 3.50 que eu achei mais interessante. E aqui eu peguei 50 kHz, quer dizer 500 Hz, e diminuí um pouquinho a largura da banda para 2.50. E aqui eu peguei em 50 Hz e eu fiz um decréscimo de volume de menos 2.4 decibéis, depois entrando para a compressão, onde eu tenho um ataque rápido, um threshold de menos 15 decibéis, a compressão de 3.5, de rate 3.5, release em 0.20. A equalização, eu fiz aqui um low pass, né, a partir de 70 Hz com o HEQ da Waves, com o fator Q em 25.7. Aproveitei essa banda aqui, a rosa, com um bell no tipo digital, em 87 Hz, tá? Com um fator Q um pouco mais alto, que é aqui 44.5, com 6 ganhos com 6 ganhos, 6 decibéis de ganho. E aqui eu cortei 6.90 decibéis com fator de banda de 44.5 em 299, fazendo essa curva aqui, ó, né? Acentuando mais essa frequência, ao mesmo tempo cortando essa região média e aqui fazendo um low pass, tá? A partir de 10.961 Hz com um fator Q de 82.5, sendo que eu preferia aqui o tipo de equalização digital e aqui UK Modern, né? No caso aqui no High Pass. E aqui eu usei um plugin da Waves chamado JJP, que foi produzido pela Waves em parceria com o Jack Joseph Puig, que é um engenheiro de som bem bacana. A Waves tem essas parcerias bem legais com esses engenheiros de som. Aqui eu costumo fazer, às vezes eu pego um plugin e pego um preset, mas eu sempre trabalho com ele e não deixo o preset mesmo. Eu vejo o que eu posso cortar, o que eu posso acrescentar, leio o manual dos plugins que eu trabalho, com os quais eu trabalho, e a gente vai ver então como é que ficou o tom 3 com e sem esse detalhamento. Vamos ver. Tava assim, ó. Tá. Agora com simulação de SSL. Ó. Tá comprimindo e equalizando aqui. Equalizando e comprimindo nessa ordem. Ó, aqui tem uma compressão que chega até
14. Aqui dá até, aqui no programa dá até uma clipagem, ó. Ah. Mas é que eu falei, a leitura dela é como se fosse analógica, não é digital, então a leitura é diferente. Equalização, ó. Passando pelo Puig. Então, pelo Puig você pode perceber que eu joguei um gate aqui, ó, em 83.5 e a compressão em 86.7, e com isso eu corto, né? Eu faço aquela vibração e já corto o som, né? O principal aqui está sendo isso aqui e o reverb, que nesse caso aqui eu joguei daqui mesmo, em menos 8. O master eu deixei em menos 15.5. O tone eu deixei em menos 3.5. O punch dele eu deixei em 1. Aqui o sustain eu deixei em menos 8. O ataque eu deixei em 3. E o volume de entrada em menos 17.4. Esse aqui eu vi o meter do plugin, né? Volume de saída. Volume de entrada. Tá bem pareado. Você vê que o volume não fica mais alto ou mais baixo por causa da equalização dada pelo plugin, ó. Ele ganha mais pressão aqui, na verdade, né? E o tom 4, eu joguei uma simulação de SSL, né? A mesma simulação de SSL. Novamente com a equalização antes da compressão, sendo que na equalização eu fiz um high pass a partir de 100 Hz, mesmo 100 Hz. Não trabalhei com o low pass. Eu dei aqui menos 3.1 decibéis em 16 kHz, fiz um corte. Em 3.50 kHz eu apenas mudei a banda, mas não fiz corte nem acrescentei nada. Aqui eu coloquei em 500 Hz com uma largura de banda um pouco inferior, mas não mudei o volume, apenas mudei a equalização brevemente aqui, mudando um pouco a largura de banda e a frequência trabalhada. E aqui eu peguei em 50 Hz e dei um cortezinho, tá? A compressão eu trabalhei com um threshold de menos 20, com um ratio de 3.5, um release rapidíssimo de 0.10 e um ataque rápido, né? A equalização eu fiz um aumento bem grande aqui, vocês podem perceber 6.2 decibéis de ganho em 85.5 Hz, com uma largura de banda de 2.0. Fiz um corte aqui nas frequências graves a partir de 54 Hz. E aqui eu fiz um low pass a partir de 16.940 Hz. Cortei aqui em 0.2, mas com uma bandwidth de 1.08. Então o corte foi até um pouco maior aqui, ó. Ok. E pelo plugin Maserati, que é o plugin que a gente está usando, que eu estou usando bastante aqui, eu trabalhei com a sensibilidade dele em 4.0, thumb em 9.0, snap em 85, treble em 1.0 e o output dele em menos 8.2 para parear, como eu sempre faço, a entrada e a saída. Então vamos ver o que cada um desse plugin está fazendo aí, né? Esse é o som cru, sem nada. Equalização.
Maserati. Aqui eu queria que tivesse uma certa que esses harmônicos do som permanecessem um pouco para dar mais força, porque o único momento em que os bumbos vão atuar é aqui, ó. Reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Entendeu? Então, tá, tum, lado direito, tá, tum, lado esquerdo. Então é legal dessa, vai ficar um som mais cheio. Aí a gente vem aqui para os overheads, esquerda e direita. O que eu fiz? Dupliquei a track do overhead, né? Deixei uma 100% para a direita, outra 100% para a esquerda. Joguei essas tracks para cá, onde eu vou ter um overhead buzz, e através do buzz eu vou equalizar. Como eu vou equalizar? Eu vou equalizar assim. Eu joguei simulação aqui da SSL, mas antes eu joguei uma equalização, fazendo um corte aqui, uma equalização que a gente chama de equalização mid-side, né? Eu equalizei o canal esquerdo diferente do canal direito. Por isso que quer dizer, eu peguei as duas tracks, joguei as duas tracks para cá, e aqui eu equalizo uma e equalizo outra de maneira diferente, porque eu estou trabalhando com equalização diferente para cada um dos canais. Fiz um low pass nos dois, só que no canal da direita eu fiz um low pass maior. Então no canal da direita o que vai sobrar mais para mim vai ser em 8.372 Hz que eu peguei essa frequência. Aqui, ó. Né? Essa aqui, desculpa. De 229 Hz. Para dar um ganhozinho na caixa. Também aqui através do room. Fiz um corte nas duas aqui, um high pass. Um low pass, quer dizer, em 15.941. E aqui no canal da esquerda eu fiz um high pass em 30 Hz, enquanto no canal da direita eu fiz um high pass em 153 Hz. E no canal da esquerda eu cortei aqui essa frequência de 807 Hz com um fator Q de 100%, com menos 8.37 decibéis de ganho. E essa frequência aqui eu dei 3 decibéis de ganho em 62 Hz para dar um ganhozinho a mais no som do bumbo aqui com essa frequência. Se eu aumentar, você vai ouvir mais o bumbo. Ó. Entendeu? Se eu tiro a frequência, o bumbo some um pouquinho. Vamos lá. Dá para perceber aí? Beleza. Aqui eu fiz ainda esse plugin, eu aproveitei esse plugin que é o Center da Waves também, que também trabalha com uma pós-mídia equalização, novamente trabalhando com canais diferentes. Eu posso pegar o grave e jogar mais para o centro ou jogar mais para os lados. Mesma coisa com o agudo, mesma coisa com o punch, sendo que eu deixei os graves em 25.3 para o centro, 70.9 os lados, os agudos, o punch eu deixei em 49.9, aqui praticamente a mesma coisa dos lados e do centro. E eu abaixei um pouquinho em menos 1.5 decibéis o ganho do volume no centro e aumentei aqui 1.2 decibéis o volume nos lados. A simulação de SSL, novamente a equalização antes da compressão. E aqui eu fiz um corte dos graves, né, a partir de 200 Hz. Aí
eu peguei essa frequência que seria aqui em 3, eu joguei 3.50. Aqui eu peguei 0.500, 500 Hz, né? 0.5 kHz. Mudei a largura de banda, não dei nenhum ganho, apenas mudei a largura de banda. E aqui eu peguei 60 Hz e dei um ganhozinho novamente, pensando no bumbo, tá? Então, ó, tá em 4.0. Se eu aumentar aqui, você vai ouvir mais o bumbo. Entendeu? Beleza. E o Maserati, trabalhando novamente aqui, eu coloquei em sensibilidade 7.2, Thumb menos 1.9, Snap 74.1, Treble no máximo 12, para reforçar bastante os pratos aqui, e o Output em menos 12.5, para parear. Então vamos ver o efeito de cada um desses plugins aqui no overhead. Vamos lá. Tava assim, originalmente. Atualização. Center externo. SSL. E Maserati. Aí você vai falar, bom, cara, talvez você vai dizer isso, não sei. Tô supondo, tá? Tava melhor sem isso que você colocou, cara. Depois que você colocou, não sei, parece que o som ficou mais magro, mais baixo, sei lá. Tá, só que aí que tá, você não tem que ver isso aqui, você tem que ver isso em contexto. Então vamos ver a diferença no contexto. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete. Eu não sei de você, mas eu preferi assim. O reverb, os overheads, aqui tá o pulo do gato. Aqui tá um segredinho. Vamos ouvir só o reverb, ó. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Eu tenho o True Reverb, né? O True Reverb da Waves, que é um reverb que eu gosto muito de usar. Não tenho som direto, só tenho o som do reverb, das Early Reflections e do reverb em si, né? Do tail aqui. Sendo que eu fiz essa curva aqui de equalização no reverb, deu um low cut em 16. High frequency a partir de 1600, pré-delay 39.9, decay time 0.2, balanço em menos 10.6, a partir de um preset que tem aqui chamado Drum Room, mas não peguei preset, eu trabalhei com ele. Aí eu peguei um Reagate, tá? E o que eu fiz com esse Reagate? Vamos analisar essa aqui, ó. Drum Room. Bom, o reverb não está sendo enviado para master, tá? Mas ele está recebendo
aqui do kick e está recebendo da caixa. O kick está mandando a partir do canal 1 e 2 e está chegando aqui como 3 e 4. A caixa a mesma coisa, 1 e 2 está chegando como 3 e 4. E está recebendo do Drums Room, está recebendo totalmente, porque é o que ele vai pegar. Então ele vai pegar o som de Drum Room e vai jogar o reverb. Só que é o seguinte, ele está jogando reverb em tudo, né? Bacana. Tá aí o prato e tal. Só que o gate está sendo acionado pelo Auxiliary Input LR. Que então quem está acionando o gate é o bumbo e a caixa. Eu uso isso para fazer um corte no reverb. E o reverb só atuará então no bumbo e na caixa. Ó. Ou seja, por mais que eu tenha pegado o sinal inteiro aqui do room, o reverb só está entrando na caixa e no bumbo, entendeu? E olha a diferença que isso dá em contexto. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais você. Você vai notar mais, principalmente no bumbo e na caixa, né? A diferença que dá. São diferenças mínimas que cada um desses plugins vão dando até chegar no contexto geral, né? Pequena coisinha aqui, pequena coisinha ali, até você ter uma imagem geral mais interessante. Ok, aí eu tenho aqui o Room. O Room também vai me dar uma imagem geral da caixa, da bateria, né? Room eu deixei apenas um, rimou, Room 1. O que eu fiz nele? Eu peguei o equalizador, no caso aqui o Q10 da Waves, né? O Q10, eu falo em inglês, é 10, Q10, porque ele tem 10 bandas de equalização, mas eu apenas fiz um corte nos graves, né? Um high pass, aproveitando as bandas 1, 2 e 4, a banda 1, 0 dB, frequência em 107, em 7K, né? 7Q. 2, high pass também, em 0 de ganho, frequência em 90 e fator Q em 7. E a frequência 4, 2.9 de ganho, a mais, em 250 em 7.0. Já sabe por quê, né? Porque 250 é uma frequência legal para caixa e eu quero trabalhar aqui na caixa. Então vamos ver com e sem, ó. Olha a caixa, presta atenção na caixa. Dá para perceber ou não? Vamos ouvir só a bateria. Beleza. E eu joguei aqui em um Maserati novamente, aqui com o trabalho que eu fiz para a caixa. Sensibilidade em menos 4.1, thumb em 0, snap no máximo, para dar mais snap para ela. Treble eu deixei aqui em 0 mesmo, não mexi em nada, e o output também deixei em 0, estava pareado já o som. Então na entrada e na saída,
Dá pra perceber a diferença, né? Com e sem, ó. Eu acho que é até mais evidente o trabalho do Maserati do que o do Q10 aqui, da equalização no resultado final. Bom, e aqui eu tenho o reverb. O reverb, como sempre, não está sendo enviado para master, mas está recebendo do room e está enviando o reverb sem o direct sound, apenas com o early reflections e o reverb tail. Regulagem balance em -10, distância em 3.45, room size em 499, dimension em 2, low cut em 16. Um high shelf aqui a partir de 3.224 Hz para equalizar o reverb, né? Beleza. Então vamos ver agora qual que é o impacto. E aqui tem um gate também, né? Esqueci de falar. Que está vindo pelo auxiliar dele, né? Caixa e o bumbo. Ó. Ok. Aí eu mando tudo isso para a minha bus de bateria. Então o que que eu fiz? Eu fiz toda essa mixagem. Aliás, aquela mandada de caixa e bumbo, ela só vai atuar em algumas situações. Eu acho que nem deu para ver aqui, porque nessa parte nem vai aparecer muito. Mas enfim, depois de eu ter feito tudo isso, o que que eu faço? Eu mando aqui para essa... Quer dizer, eu já faço isso desde o começo, né? Mas depois, na hora que eu vou mixando, se eu quiser ouvir a bateria inteira, eu só clico aqui. Estou solando a buzz da bateria, né? Então aqui eu tenho o som inteiro da bateria, ou seja, como eu já falei em outro vídeo, eu mixo parte por parte e depois eu pego tudo isso, mando para um canal e trabalho só com aquele canal que é a bateria inteira. O que eu tenho aqui? Tá recebendo do kick, tá recebendo da caixa, tá recebendo do hi-hat, tá recebendo do cobel, tá recebendo do tom 3, tá recebendo do tom 4, tá recebendo do overhead bus, tá recebendo do overhead reverb, tá recebendo do drums room. Não tá recebendo de todos os reverbs, porque às vezes eu mando o reverb pro master. Então nesse caso ele não recebe aqui, mas recebe no master. Beleza. Tá mandando pro headphone mix, que é um submix que eu fiz só para eu ouvir no meu headphone. Se eu precisar aumentar alguma coisa, eu aumento, abaixar ou abaixo. E para esse submix, que depois eu vou explicar por que eu criei também. E aqui no bus da bateria, o que eu fiz? Trabalhei, em princípio, com uma pequena equalização aqui para dar um pouquinho de ganho aqui para o bumbo, né? Mas acabei tirando depois. Joguei aqui nesse equalizador esse ganho para o bumbo, porque eu testei primeiro com o HEQ, mas preferi usar o Isotope. Qual que é a frequência que eu estou trabalhando? 66.3 Hz em 3.5 dB, com um fator Q de 0.78, porque isso aqui vai ser interessante para o bumbo. Eu quis dar um ganhozinho a mais para o bumbo. Vamos ouvir com e sem, ó.
Vai perceber? E isso aqui é uma simulação de fita magnética. Então vamos para um pouquinho de história. Antigamente o pessoal não gravava com HD, tá? Gravava em fita magnética. Aliás, hoje em dia ainda se mantém esse processo de gravação em alguns casos por questões estéticas, né? E esse plugin, que é o Abbey Road Studios, uma simulação de uma J37, um aparelho de gravação de fita magnética, que existe na vida real mesmo, que foi muito usado no Abbey Road e tal, por isso que recebe esse nome do plugin, e simula. Então você tem o controle aqui do volume do barulho da fita, saturação, a velocidade e tudo mais. O volume de entrada, volume de saída, delay de fita, e você pode colocar, e eu acho muito interessante, nesse caso gostei muito de colocar na bateria, né? Ele trabalha com os transientes da bateria, parece que deixa um som mais aveludado, sei lá, vamos ouvir com e sem plugin, ó. Deu pra perceber? Bem, esse aqui foi um passeio pela mixagem da bateria da música. E eu nem acabei, tem muita coisa para falar ainda. Mas então vamos fazer agora fazer o seguinte. Eu vou soltar a música sem nenhum efeito, sem nada de efeito. E aí eu vou colocar o efeito para você ver qual que é a diferença. Porque assim, são pequenos detalhezinhos aqui, um pequeno detalhe ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Detalhe, né? Aqui eu joguei um reverb geral na bateria como um todo, ó, né? Com um pré-delay de 1.6, um early flex menos 7.5, o decay time de 0.80, o low decay, que é o decay mais grave, em 1, e o high decay em 1 também. Sendo que eu tenho somente o som molhado, só o som do reverb, mas está em 6.3, então é pouca coisa que ele vai colocar aqui. Ouçam só. Aqui não tem bateria, né? Aqui, ó. É só isso. No som geral da bateria. Vamos ouvir tudo isso aqui com e sem os efeitos. Para a gente poder comparar. Nijuku. Só a bateria. Sem nada. E como eu deixei ela, né? Então é isso aí. Geralmente mixagem é assim. Você vai dando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma pincelada aqui, uma pincelada ali. Mas é importante você ter na sua cabeça um objetivo final que você quer atingir, né? Eu ia comentar a mixagem inteira dessa vez, mas bicho, deixa pra lá. Depois eu continuo. Aí eu vou falando sobre as outras coisas, sobre
enfim, as guitarras, a voz, baixo, piano elétrico, né? Que eu tenho que falar ainda. Acho que no próximo vídeo eu acabo aqui. Tá ok? Sou Jefferson Torres, obrigado por vocês, tudo de bom e até a próxima.